Olá, meu amado, minha amada, povo de Deus, igreja preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos estar aqui novamente no canal Aviva, através da nossa embaixada de oração, falando com você, orando junto com você e trazendo a palavra de Deus mais uma vez, o que Deus está falando conosco. E eu gostaria de compartilhar um sonho que eu tive essa semana. E esse sonho veio em um momento assim não vou dizer prova, mas porque todas as coisas acontecem na nossa vida e ela serve para nos abençoar. Não tem nada, mas nada, absolutamente nada que não chegue até as nossas vidas, como Paulo diz aos Romanos, né? Romanos 8, que todas as coisas, ele não disse algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. E foi assim, no momento, minha filha teve que passar por uma cirurgia muito grande e assim, muito perigosa. E foi num tempo em que, sabe quando Deus te mergulha no oceano da graça dele, da bondade, da misericórdia, e ainda que estejam acontecendo coisas assim muito grandes na nossa vida, a gente confia no Senhor. Sabe aquele momento assim que você põe aquele armazenamento de graça, de fé, naquela dispensa de misericórdia que você vai cada dia, né, tomando da graça, da misericórdia, da fé e vai acumulando. Então foi nesse tempo em que eu tive este sonho, e foi um sonho profético. Não era um sonho comum que você desperta e não lembra mais dele, dizendo, não, foi um sonho. E neste sonho, o sonho começou eu escutando um barulho ensurdecedor, um barulho que vinha, eu estava nessa posição que eu estou e vinha do meu lado direito, e eu estava no sítio, e era muito barulho, porque lá quando vai chover, a gente escuta o barulho das árvores, das folhas batendo uma na outra, e tudo na fazenda, na roça, no sítio, fica muito potente, porque você aguça os seus ouvidos e você ouve o que ninguém ouve. E eu saí para ver, porque o barulho era grande, eu escutava galhos quebrando, árvores quebrando, e quando eu saí na área, a uma imensa área, estava chovendo granizo, mas era tão grande e que eu colocava nas minhas mãos, e não era porque eu já vi neve, muitas vezes a neve ela é branquinha, e esse era transparente, é como se fosse assim um vidro, totalmente transparente, e quando eu olhei, estava caindo do céu assim, ó, milhões e milhões daquelas pedras, e já estava no piso todo tomado daquelas pedras, daquele granizo. E eu olhava para o meu filho e dizia para ele, não era tribulação, mas era como se fosse tribulação, mas assim, vai começar. A tribulação vai começar, as dores estão começando. E ele ficava olhando para mim, tentando guardar algumas coisas que estavam numa área da cozinha. Mas eu dizia, deixa tudo e vem para perto de mim. Eu queria que ele estivesse perto de mim e eu mostrava. O grande flagelo está começando. As grandes dores estão começando. E eu acordei, foi só isso. E quando eu acordei, eu ainda, sabe como que você parece que ainda está sentindo o gelo, porque eu peguei nas minhas mãos
e a minha mão não é muito grande, mas enchia a minha mão aquelas pedras. E eu pegava e falava: meu Deus, o que está vindo é muito perigoso, é muito horroroso. E o barulho, quando eu acordei, eu escutava aqueles barulhos das árvores. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer aqui, porque quando eu ouvi os barulhos de árvores quebrando, de galhos, começou a cair sobre o telhado. E eu pensava: nossa, vai quebrar as telhas todas. Está quebrando as telhas. Só que quando eu olhava, o teto da minha casa estava com uma proteção. Algo tinha sido colocado sobre o teto, sobre o telhado, e aquelas pedras batiam e caíam na área. Eu via que elas batiam no nosso telhado e elas já eram projetadas para frente, para fora do telhado. E eu olhava, nenhuma telha foi quebrada, e eu dizia ao meu filho: estamos sobre a proteção de Deus. Eu queria ver o que era, como se fosse um plástico invisível, transparente, sobre o nosso teto. Era como um cristal assim, sabe? Toda a minha casa estava coberta com aquela proteção, e as pedras não conseguiam nos atingir. E aí eu fui para a palavra de Deus, que está em Apocalipse 16, versículo 21, que diz: do céu caiu granizo terrível, como pedras de 30 quilos, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois o flagelo foi extremamente devastador. E quando eu vi essa palavra, eu disse: temos que tocar o alerta. A Bíblia diz que se o profeta vê algo vindo e não toca o alarme, não toca a trombeta, o que acontecer com as pessoas depois disso será por conta desse profeta. Quer dizer, o sangue será contra ele. E aí me lembrei também de Lucas 21, porque aí eu peguei o meu caderno, que já fica ali ao lado, né, da minha cama, e eu disse: Senhor, o que nós temos que tocar a trombeta? Eu sei que esse granizo vai cair, eu sei que haverá coisas terríveis vindo, mas me diga, Senhor, o que nós temos que falar? E o Senhor diz, aqui no livro de Lucas 21, 23, ai das grávidas, foi a primeira coisa que o Senhor me mandou escrever. Ai das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá grande angústia na terra e ira contra este povo. Serão abatidos pela espada e levados presos por todas as nações e serão pisadas. Jerusalém será pisada. Mas a palavra era sobre as grávidas. E o Senhor me levou, me deu uma palavra que eu assustei. O Zika vírus, né, chikungunya, que está fazendo com que as crianças tenham essa enfermidade tão grande, que é a microcefalia, e o Senhor estava dizendo que é um espírito chamado de o Herodes moderno. Porque o que o inimigo está fazendo? O Zika, e nós sabemos que um profeta de uma nação africana, né? Deus mostrou para ele há 2 anos atrás, no mês de março, sobre esse ataque de mosquitos que viria sobre o Brasil. E nós vimos que não está só sobre o Brasil, mas sobre a América Latina principalmente. Mas por que o Senhor está chamando de Herodes moderno? Então, eu estou vendo até agora aquele monte de pedras que caíam dos céus. E o povo blasfemando contra ele. E nós vimos nesse Zika vírus
que ele é o Herodes moderno. Por quê? Porque as crianças afetadas, elas sofreram uma mutação que nunca elas vão ser crianças comuns. Elas têm uma cabeça diferente, né? Uma circunferência menor, elas vão depender dos pais, e aí é que vem agora. A maioria dos pais, eles estão criando uma lei no Brasil, tentando criar uma lei para que as mães que foram afetadas pelo Zika vírus, pelo chikungunya, elas podem fazer aborto. Está vindo aí essa lei, mas mesmo que ainda não está na lei, muitas mulheres já estão abortando, por conta delas mesmas, por elas mesmas. Então, nós sabemos que quando Deus foi levantar o Salvador para tirar o povo dele do Egito, o faraó fez a mesma coisa, matou milhares e milhares de crianças para que esse Salvador, que falaram que vinha numa profecia, que ia surgir um Salvador, e o povo de Israel comentando, e o que aconteceu? Aconteceu que houve aquela mortandade. E quando Jesus veio, também Herodes mandou matar as crianças com medo de o Filho de Deus que ia nascer. E nós vemos agora nessa segunda vinda de Jesus à Terra, nós vemos o trabalho satânico acabando com essa geração, porque o alvo de Satanás, não se engane, são as nossas crianças, porque ele sabe que há uma profecia, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e vossas filhas profetizarão. Amados, o diabo sabe que está vindo mover sobre nossas casas. O que ele quer? Trazer problemas para dentro das casas, colocando crianças doentes. O que vai acontecer? Um cansaço tremendo sobre essas mães, porque essas crianças não vão poder andar, não vão poder falar, não vão poder agir por elas mesmas. As mães vão ficar sobrecarregadas de cuidar desses filhos dependentes delas para o resto da vida. E como mãe nós sabemos o tanto que é difícil cuidar de crianças. É muito difícil. E amados, essa doença está acabando com os lares, acabando com a paz das mulheres grávidas. As mulheres agora fecharam a madre. Todo mundo com medo de engravidar, todo mundo com medo de trazer crianças ao mundo. E o governo incentivando, porque realmente é perigoso demais. Quem que vai querer ter um filho com problemas? Sabendo que esse filho vai depender de nós para o resto da vida, para andar, para caminhar, para tomar banho. Não serão apenas 1, 2, 3, 4 anos que a gente, né, se desgasta mais cuidando dos filhos, mas não. É um trabalho excessivo que virá sobre as mulheres. Por isso que o Senhor diz, ai das grávidas, porque o flagelo na mente das grávidas está, amados. Eu estou com sobrinha grávida, com amigos grávidos, as amigas grávidas, e todas não dormem, preocupadas. Tem que estar no médico o tempo todo, colhendo material para ver o que está acontecendo. E os Herodes modernos, mais uma vez, acharam maneira de assassinar os nossos filhos, assassinar as nossas crianças. E o Zika vírus está vindo para que tudo isso aconteça. Mas por que eu via naquele sonho? Eu via uma proteção sobre minha casa. A palavra do Senhor diz que naqueles dias terão que acontecer isso, amados. Vai acontecer isso. A palavra diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo só de pensar o que vai acontecer no mundo. São flagelos que está vindo. Por isso a igreja tem que estar preparada. E aqui diz, cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos de preocupações pela vida.
que esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Amados, nós estamos orando para que esse mosquito não nos pegue de surpresa, para que não venha, porque terá que acontecer. A palavra de Deus diz que vai acontecer essas pestes e haverá essa geração de crianças debilóides, com problemas neurológicos para sempre. As epidemias e as pestes, os flagelos estão vindo, e ai das grávidas. É o que o Senhor está falando. E não é só esse chikungunya, não é só o Zika vírus, tem também a enfermidade chamada de Guillain-Barré, que é uma síndrome que está paralisando os membros inferiores e deixando as pessoas paralisadas, e alguns já morreram. Então, alguns nascerão mortos com defeitos, né? Casas que estão aterrorizadas. E o que o Senhor está falando a nós como igreja? O Senhor está falando para nós o seguinte: que isso não vos pegue de surpresa. Ficai atentos e orai a todo momento. Vamos levantar o maior círculo de oração que essa nação já viu. Estamos aqui em Goiânia movimentando já a nossa embaixada de oração, o nosso canal Aviva, tocando trombeta, colocando todos. Estamos orando a cada 3 horas. Às 6 da manhã, às 9, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite e meia-noite. Plantão de oração. O tempo todo estamos orando. Por quê? E tocando alerta. Porque esse dia o Senhor está falando, não vos pegue de surpresa. Então, quando eu tive esse sonho, essa semana, que eu levantei e o Senhor disse, toque esse alerta. Agora, o maior problema é que nós mesmos fabricamos e damos moradia a esses demônios, a esses pequenos mosquitos quase imperceptíveis, mas que está acabando com as nossas vidas. Nós, como homens, mulheres de Deus, como igreja e como cidadãos, nós temos a obrigação de ter o que? A limpeza dentro das nossas casas. Então, não basta apenas falar que são demônios, que são flagelos que estão vindo, porque nós colaboramos para que esse mosquito esteja sendo proliferado o tempo todo. Mas o que eu quero dizer, e o alerta que o Senhor deu através desse sonho é que, antes de fechar o mês de março que estamos, grandes tempestades virão sobre o Brasil e sobre a América Latina. E nesse sonho, não é que eu ouvi voz, ninguém me disse nada, mas eu fui despertada, e quando eu despertei, estava impregnado no meu ser esse alerta de grandes tempestades, de grandes furacões que virá. Haverá tempestades de granizo sobre o Brasil, mas haverá furacões em várias partes na América Latina, e que o Senhor está trazendo, permitindo grandes tempestades nesses dias. Então, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, orar por essas grávidas, porque haverá uma sucessão de abortos como nunca houve agora. Pessoas fora do Brasil que visitaram o Brasil, voltaram para os seus países, com medo estão abortando. E a maioria nos seus países tem lei que pode abortar. Então, esse Herodes moderno está principalmente em pé. É um demônio mesmo, gigantesco sobre o Brasil, chamado de Herodes moderno, destruidor de famílias. E quero alertar, essa semana me mandaram um vídeo de uma criança, bebezinho, menos de 2 anos, acordou à meia-noite e dizendo, mamãe, o papai do céu está vindo.
O papai do céu disse que o rei está vindo. Abra as portas para ele. E ela começou a filmar. Quem que está vindo? E ela dizia, o papai no céu, o rei está vindo. O rei está trazendo presentes. Abra a porta para ele. E se dobrava no gesto de adoração. Deus está falando conosco. Deus está dizendo, preparem suas casas. E essa semana nós vamos começar a gravar uma série que o Senhor nos deu sobre os nossos lares. Como preparar a nossa casa para o grande e último avivamento. Eu espero que você esteja contactando o canal Aviva. Outros canais já estão espalhando os nossos vídeos também. E o Alerta Brasil tem sido um divulgador grande desse canal. E o YouTube, então estão todos ali. Então, a partir dessa semana, nós estaremos gravando. Prepare sua casa para o último e grande avivamento. Que você possa estar orando, que esse sonho sirva de alerta para nós, esse alerta sobre o desastre financeiro sobre o Brasil, o mamon, que tanto foi adorado até dentro da igreja evangélica, será tratado, porque quando Deus mandou Elias fechar, pegou a chave e fechou a chuva, então o Senhor vai mostrar para os filhos dele nessa nação, com a escassez que vai vir, que não é só grandes possessões que mostram a bênção do Senhor. E a igreja aprenderá a viver com o pão cotidiano. É um alerta que o Senhor está dando. Esse granizo que está vindo, esse granizo transparente que o Senhor me falava, que haverá uma transparência, tanto na política nacional, quanto dentro da sua igreja. Então, amados, se prepare para viver o pão de cada dia, para viver com a porção de cada dia. Deus vai nos ensinar a viver dependendo dele cada dia. Não vai ter aquele esbanjamento, mulher de Deus, homem de Deus, que às vezes pega um iogurte, come um pouquinho e joga fora. E os seus filhos não sabem como, né? Guardar nada. Se prepare, essa semana nós teremos uma série de estudo, preparando sua casa para o grande avivamento. Então fica aqui o alerta desse sonho, desses granizos que virão, e que Deus te abençoe.